és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Tudo dura uma noite, alegria vem pela manhã. Sequência de Eu sei que me amas. Teu amor não dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Aí eu queria que cada um compartilhasse assim, o que a cruz pode representar pra você, o que é a sua visão da cruz, sabe? Porque cada um acha que tem uma visão diferente. Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito do que... Engraçado, porque tem falado comigo sobre o que eu pensar sobre a cruz, né? Quando eu leio. E o Espírito Santo me levou a ler todas as partes dos 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, as diferentes visões sobre o momento, né, em que Jesus ele é entregado para levar para ser julgado, para ser crucificado. E aí eu lia, né, a versão de Mateus, a de Marcos, a de Lucas, mas a que mais me pegou ali foi a de João, porque a de João é a do discípulo amado, né, de Jesus, era o discípulo que se deitava ali. E pra mim é o evangelho mais bonito que tem, porque ele não fala assim sobre Jesus, que ele vem que cura, o que salva, o que liberta, mas ele fala o Jesus que nos amou, né? Ele vai explicando assim de forma bem detalhada ali como foi lindo, né? Porque quando Deus nos criou, ele olhou pra gente e falou, nossa, vocês são muito bons. E eu tenho certeza que Deus já sabia como nós seríamos. E ele não deixou de nos criar, mesmo sabendo que nós pecaríamos contra ele e que nós escolheríamos muitas vezes o pecado do que a ele, que é o nosso Criador. Mas ele ainda assim nos criou, porque ele queria seres que nos adorassem em espírito e em verdade. Não por imposição, ele nos criou ainda com livre-arbítrio, ele nos criou perfeitamente e livres. Porque ele olhou e falou, é muito bom, mas se for por imposição não é de verdade, né? Vai ser só um robozinho. Então ele colocou a gente aqui e ele nos deu a liberdade de escolher o que nós queríamos para nós. E quando Adão pecou, né, junto com a Eva, e começou todo aquele trabalhar, só que Deus ele se afastou de nós, né, porque ele tinha um relacionamento tão íntimo com Adão e Eva, e quando eles decidiram pecar, ele se afastou, e ele começou a ser tratado não como o Criador ou como o Pai, mas como, né, o Senhor dos Exércitos, o Soberano, mas sempre era uma relação de tipo, de soberano e meu servo. Nunca era uma coisa assim, sabe, meu filho amado, aquela coisa. E eu creio que quando ele começou a pensar nisso, ele, precisava de alguém para ensinar para nós aquele valor que nós tínhamos perdido quando o primeiro homem decidiu pecar. Nós tínhamos perdido aquele temor de saber que o nosso Criador, ele é o nosso Pai, que ele nos criou com aquele livre-arbítrio. E aí ele perguntou no céu, né? Quem poderia vir para a Terra para nos ensinar de uma forma assim e mostrar que Deus nos amou tanto que ele entrega o seu filho para morrer aqui pela gente.
Então, tipo, e ele fala que me amar de verdade, todos os dias vai morrer pra mim, porque ainda existe uma cruz pra ser carregada por nós todos os dias. E aí Jesus se ofereceu, porque, tipo, acho que os anjos eles pensaram, meu Deus, eu não sou capaz disso, né, de ir até lá. E aí Jesus falou, eu vou. E ele se ofereceu porque ele queria mostrar para nós o amor que o Pai tinha por ele e que ele queria dar a nós, porque nós somos os frutos agregados da videira, que a videira de verdade é Jesus. E aí, como o Deus criou ali, ele era sempre na cidade de Israel, no cidade santo ali, e Jesus veio para trazer esse amor para o mundo inteiro, porque né, tudo se popularizou, mas só ficou ali onde Deus queria realmente falar. E aí ele trouxe Jesus para trazer todo esse amor. Então, acho que a cruz, para mim, ela mostra esse amor que Deus teve por nós, que foi maravilhoso. Ele quis vir. Ele quis entregar seu filho, e seu filho ele veio e não tinha necessidade de Jesus vir na terra para falar, olha, eu amei vocês. Ele poderia simplesmente aparecer da forma mais gloriosa que ele tinha lá no céu, descer aqui e falar com todo mundo. Mas ele quis vir desde pequenininho para nos ensinar como nós poderíamos todos os dias morrer para nós mesmos, para nossa vontade. E ele foi com paciência até os 30 anos, para quando ele realmente começou o ministério dele ali, de verdade, para sair pregando. Então, tipo, se ele nos amasse, não teria por que ele fazer isso. Então, pra mim, a cruz ela é o lugar onde Jesus me amou. E ele me amou da forma mais intensa que eu não acredito que ninguém mais me amaria assim. E todos os dias, e eu lendo de João, ele não fala assim da dor que Jesus sofreu. Ele fala, mas ele fala mais do tipo que João estava todo o tempo com ele e que Jesus foi, e ele foi como um cordeiro manso. Ele foi, e daí quando né, Pilatos pergunta pra ele, tu és o rei dos judeus? E aí Jesus fala, tu dizes. Então ele fala assim, mas estão te acusando, né, do lado de você ser pecador, e eu não vejo pecado em você, não vai se defender? E Jesus fala, e Jesus fica calado, tipo, Jesus não fala um A, porque ele decidiu nos amar, ele viu que era necessário, todos nós temos essa impactação de ver como era morrer para essa vida, para o pecado que o primeiro Adão implantou no mundo. E Jesus veio como segundo homem para tirar esse pecado de nós e mostrar como era viver uma vida de verdade e redenção. Então, ali a cruz é o amor, e quando Jesus ressuscitou, para mim a passagem mais linda da Bíblia foi quando Jesus ele veio e ele viu seus discípulos de novo, e aí ele falou, recebeis agora o Espírito, e aí ele sopra. E aí o Espírito Santo começa a habitar entre nós. E aí não mais é aquela relação do tipo que Deus se afastou de nós e falando, ó, isso aqui é pecado, tinha as leis, e se você cometer isso, você vai me oferecer, tipo, 2 cordeiros imaculados e não sei o que. Mas não tinha mais a lei, isso era o Espírito Santo, que dentro de você, ele vai te mostrar aquilo que você está fazendo de bom ou de mal, de certo, de errado, e cabe a você decidir se você quer continuar ou não. E então é isso, e através do Espírito Santo nós podemos sentir todos os dias Jesus, e a gente sente a dor que ele sentiu, e pra mim não foi nada mais do que uma simbologia, não que tipo realmente ali pelos nossos pecados, mas ele quis nos ensinar. Então ele não viu uma forma melhor de nos ensinar, que agradou o coração de Deus, do que vindo pra terra como um homem para nos mostrar como seria realmente viver pra ele e morrer. E então esse amor que hoje a gente sente não é de nós, mas quando ele soprou ali, ele entregou esse amor para nós no Espírito Santo. Ele soprou nos discípulos e aí o Espírito Santo começou a habitar. E para mim isso é maravilhoso. Aquelas pessoas. Então se Jesus com todo o conhecimento e toda a sabedoria pegou pescadores, pegou cobradores de impostos, pegou pessoas desse jeito para se assentar com ele e aprender, eu acho que a gente sempre tem algo para oferecer para outro. Por mais simples que o outro seja, que eu seja, a gente sempre vai ter alguma coisa, uma palavra, um gesto, uma atitude, que sempre vai acrescentar na vida da outra, assim. Igual sempre eu falo muito com o Vi, que tem alguém que acrescenta muito na minha vida sem falar nada, ele só ri. Mas tipo, o Tutu é alguém que, tipo, a maioria sabe que ele teve câncer, que ele passou por uma parte de coisa e a vida dele não é nada fácil, e eu nunca vi o Tutu reclamar de nada. A gente foi na casa dele aquele dia fazer culto, né? E o Tutu ria e cantava. Tipo, era a melhor risada que tinha, né? A melhor
melhor risada é a dele. E sempre que você vê ele, vai ser assim. Então, assim, muitas vezes ele não me falou nada, mas as atitudes dele sempre me ensinaram muito. Eu falo pra ele, você é o melhor professor, o melhor mestre sem palavras. Não tem palavra, ele não vai te falar nada. Mas, sabe, você conhece a trajetória dele, você conhece o quanto ele luta, o quanto ele faz, você fala, caramba, Senhor, falar de Deus pra nós, pra mostrar Deus a nós. E eu falo, Deus, me ensina a ser como Tutu um pouquinho, porque ele se parece tanto com Jesus nesse aspecto, que eu fico, caramba, eu não tenho nada, porque às vezes eu tô com uma gripe e já tô reclamando. Se eu tô cansada, eu tô reclamando. E ele não reclama. Ele perde cabelo, perde sobrancelha, tem que tomar injeção todos os dias na barriga por causa da trombose. Ele continua adorando a Deus. E ele fala que o melhor que ele faz é adorar a Deus. E o Senhor tem falado muito comigo em relação a isso, em relação à cruz, em relação a esse amor, em relação à graça. E que nós, como que já conhecemos o Evangelho, que nós possamos levar a graça às pessoas. Porque eu tenho vivido um tempo que muitas pessoas têm se achegado a mim e falado assim, não tem como eu ser evangélico, olha o que eu faço, olha só as atitudes que eu tenho e eu não estou conseguindo melhorar. As pessoas querem melhorar e depois ser evangélico ou cristão, e não é isso. A pessoa tem que aceitar a Jesus e é o Espírito Santo e a palavra de Deus que vai libertando a cada dia. Então as pessoas têm uma falsa visão do que é o Evangelho. O Evangelho é você ir e levar a graça. O Evangelho é você ir e levar o amor. E não você julgar as pessoas, apontar as pessoas, querer que as pessoas melhorem no mundo e depois você traz para perto. Primeiro Jesus trazia para perto, depois ele conseguia transformar as pessoas. Foi assim que ele fez com Maria Madalena, quando todos vieram. Ela pecou e tal, o que o Senhor vai fazer? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele trouxe a mulher para perto, ele pegou, defendeu a mulher e depois ele pegou e começou a discipulá-la. E eu acho que essa é a importância da comunhão, da koinonia e do evangelismo. Se a gente entender a importância da graça e do amor na vida das pessoas, a gente vai conseguir evangelizar com mais facilidade, sabe? Onde quer que a gente venha estar, no trem, no serviço, talvez não vai dar para fazer essa comunhão todo mês. Mas lá na minha casa eu posso evangelizar na minha casa, lá na minha faculdade eu posso evangelizar lá. Nos meus amigos eu posso evangelizar. E às vezes o nosso evangelismo é apenas com a graça. A gente leva a graça para as pessoas e as pessoas começam a entender que nós servimos a um Deus que é amoroso, não um Deus que é carrasco. Eu acho legal do Espírito Santo, porque é o que ele tem falado comigo, assim. Com toda a minha pequenez, com todos os meus erros, ele sempre fala alguma coisa dessa forma comigo, porque é o que minha pastora tem tratado. Gabi, você não vai ser perfeita, você não é perfeita, você não vai conseguir ser perfeita. Mas se a sua luta for constante, isso basta. Então é o que a gente tem que levar para as pessoas. Eles não vão ser perfeitos para se achegarem a Deus. Eles vão se achegar a Deus e aí vão buscar a perfeição. Por mais que tenha pecados, por mais que tenha erros, assim, eu sempre falo pra mim, não se preocupa, porque eu sou misericordioso. Sempre se pecar e a sua queda, né, entre aspas, foi em mim, eu sou misericordioso. E tipo, isso já é um ganho já pra eu falar que pra mim a cruz. Agora só me vem na cabeça aquela parte lá que na hora que Jesus estava sendo crucificado, o ladrão era ladrão, né? Que pede perdão pra Deus, pra Jesus. Ele fala, ainda hoje te verei no céu. Então, tipo, aquilo dali já é, sabe, já tem um peso. Entendeu? Já representa a cruz de fato. Falar com a Catherine, com todo mundo que tá ao meu redor, assim, né? Deus perdoa, sabe? Não liga se você acabou de pecar, se acabou de errar. Porque isso muitas das vezes é um inimigo falando no seu ouvido, nossa, tá fazendo tal coisa, nossa, mas tempo atrás você não tava fazendo. Tempo atrás você tava fazendo tal coisa errada, agora você tá fazendo isso pra Deus. Será que isso é um Deus mesmo, sabe? Isso vem pra mim. Eu falo, eu não vou deixar cair, eu não vou me deixar, né, sair por isso, porque é aí que eu vou desviar. É aí que eu vou deixar de acreditar num Deus que é misericórdia. Saio sozinho, sabe? Aí eu começo a falar em voz alta com Deus, sabe? Eu fico falando, perguntando pra ele várias coisas, sabe? Questionamentos, né, também sobre a Bíblia. Tem coisa que se contradiz na Bíblia e eu fico encabulado assim. E ele me responde, de fato. Entendeu? Que nem outro dia eu perguntei, Deus, como é que Caim foi lá, saiu
né, lá da parentela lá e sumiu, foi pra outra cidade e casou com outra pessoa, sendo que Adão e Eva eram os primeiros habitantes da Terra, né? Sabe? Como ele casou então com a irmã dele, foi tipo isso. Só que aí me falaram, né? Já vi já logo um post lá sobre religião. E o evangelho que fala pra mim todos os dias, meu, é que eu acredito num Deus que, além de Deus, ele é pai. Ele educa, sabe? Ele forma situações pra te educar. Por mais que doa, por mais que venha te machucar, ou então tirar algo de você, dói muito, mas eu creio que dói muito mais nele, né? Porque ele é pai. Ele é pai, nós somos filhos, assim, nós precisamos ser tratados cada dia. E às vezes temos medo, né, de pedir pra Deus consertar a gente. E eu confesso, eu tenho até meio que receio, porque eu tenho um temor, sabe, do toque. Por mais que seja pro meu bem, mas dói, entendeu? Só que nós temos que ter coragem. A cruz pra mim representa o perdão, sabe, o perdão. Só, representa outras coisas, só que o que mais fala forte em mim é o perdão. Foi entregue naquele local, mas eu vejo como o altar do sacrifício, onde Deus ali entregou o que ele tinha de mais puro, porque acho que no período da lei era isso que se fazia, entregava-se no altar, e quando o povo viajava e ia montar o seu tabernáculo lá, existia a área do altar, do incenso, existia todo um processo. Eu acho que e Deus tem uma parte da Bíblia que ele fala que já estava se irritando daquilo, que o sangue dos animais já não fazia mais sentido para eles. Ele não queria aquilo, ele queria o amor. E quando Jesus se entrega ali naquela cruz, a cruz me traz um pouco, quando ele ainda estava em vida, era um altar de sacrifício, e depois para mim traz um pouco da reflexão sobre a ressurreição de Cristo. Então a cruz, quando a gente olha para ela vazia, você lembra que tinha um cara pendurado ali e foram procurar entre os mortos, mas não o achavam. Ele estava vivo e ele vive até hoje. Então para mim a cruz tem um pouco dessa parte do altar do sacrifício, a ressurreição e o amor de Cristo, que foi por nós. A questão para mim era essa mesmo. É o sacrifício, o amor. E tipo, agora você me falando assim, me veio tipo aquela coisa, caramba, Deus realmente, de fato, tipo, sabia o que ele estava fazendo, né? Porque ele decidiu colocar o filho dele, né? Entre as na cruz, assim, o lugar de destaque, né? Um paradigma na Terra. Foi. Você vê que os fariseus, ninguém gostava dele. Por onde ele passava, ele falava, mas esse cara tá falando o quê? A lei dizia que pode fazer isso. Era uma coisa mecânica ali, né? O que acontece é aquela passagem que fala sobre o fariseu e o cobrador de impostos. Que o fariseu tá orando e fala, obrigado Deus, por eu não ser como esses. Eu dou meu dízimo, tudo que ganho, faço jejum 2 vezes por semana, não sei o que lá. E o fariseu não, o fariseu nem tem coragem de olhar para o céu. Ele batendo no peito, numa angústia terrível, fala, Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. E Deus fala que a oração desse foi ouvida, não foi a daquele cara que se engrandeceu e falou, obrigado Deus, eu não sou como eles. E somos todos iguais, não adianta. Não é nosso pecado que faz separação de Deus nem dos outros. Verdade, não tem que pôr barreiras, né, pra falar com Deus, assim. O amor acho que é tudo. E a passagem que você falou também do Dimas, pra mim também é uma das... Que pra mim, porque um dos bandidos que estava do lado, não lembro o nome dele, mas ele fala assim, se você não é filho de Deus, por que não salva a você e a nós? Aí Dimas do lado fala, mas o que você tá falando, cara? Nós temos culpas de estarmos aqui. Ele não fez nada de errado. Aí na hora que ele pede pra Deus, pra Jesus, fala, mestre, se possível, que eu esteja com o Senhor no teu reino. Ele creu que existia aquele reino. Não é como outro bandido que foi meio que tirar um tipo, sal. Tirou um sal perto da morte. Ele falou, não, esse cara aqui é um rei, ele tem um reino. E eu quero estar com ele. Então ele fez esse pedido, falou, Senhor, se possível, eu esteja no reino com o Senhor. Ele falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sabe, é a simplicidade, né, mano? O cara tem uma vida tudo errado, o cara chegou lá e só falou assim, eu quero estar com o Senhor no teu reino. E eu sou essa, então vem comigo. Não teve muito que você falava, pô, não, o cara teve que santificar a vida dele inteira. Aceitou o cara do jeito que ele era e falou, porque você creu, é isso que ele queria. Que alguém cresce. Ele veio pra isso, para que nós tivéssemos fé. Por isso até tem uma passagem que fala que será quando ele voltar, haverá fé na terra? Eu acho que Deus teme um pouco isso, porque a fé vai se esfriando com o tempo e ele deve temer essa parte do povo. Isso aí acaba explicando, né? Porque tantas das lutas, né? Porque tantas provas Deus põe na nossa vida, porque é realmente, que nem você falou, é meio que um receio, né? De se perder a fé, né? E o que mais move nós, assim, é a fé, meu. É a fé. Fala um pouco disso também, que separar a gente do amor de Cristo, né? Acho que o amor
nada vai nos separar de lá. A gente pode até em um ponto esquecer por causa das tribulações e tudo que acontece na nossa vida, a gente pode deixar de lado como aquilo que a gente... Porque quando a gente tá numa correria, alguma coisa, a gente começa a focar tudo naquilo e esquece do que está à nossa volta. E o mais importante é essa essência que Cristo sempre nos deu. Então eu acho que isso é uma parte também a se lembrar. E a cruz faz isso. Em qualquer lugar que a gente veja uma cruz, mesmo que a gente não esteja longe, assim, a gente já viu falar de Jesus, sabe? O que vale aquela cruz, o valor daquilo, e que não há como a gente dar nada, ou mesmo que a gente dê Mesmo tudo que a gente seja a nossa vida tem, inteira, então, né? fazer aquilo que ele deu naquela cruz. Verdade.